Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Korean, Danish e Hebrew. Uma narrativa impactante sobre uma visita a um mundo do sistema estelar de Capella e presente em um dos volumes de um dos mais íntimos companheiros de Allan Kardec. Que maravilhoso tê-lo aqui no canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar para seus amigos e familiares. Allan Kardec certamente cruzou caminhos com diversas pessoas, especialmente após o início da divulgação dos escritos espiritualistas, iniciada em 1857 com a obra O Livro dos Espíritos. Contudo, sua alegria deve ter sido imensa quando, em 1861, recebeu a visita de um talentoso jovem de 19 anos, profundamente impressionado pela leitura deste trabalho. Ele desejava se integrar, ansiava por se associar, anelava por participar das reuniões da Sociedade de Estudos Espirituais de Paris. Seu nome era Camille Flammarion, que viria a se destacar como um renomado astrônomo e também como um notável pesquisador e médium espiritualista. Camille era o primogênito de uma família com outros 4 irmãos, oriunda de condições financeiras modestas. Enfrentou algumas adversidades, porém desde a infância demonstrou habilidades excepcionais. Antes mesmo de completar 5 anos, já era capaz de ler autonomamente, autodidata, dominando os rudimentos da gramática e da matemática. Aos 15 anos, redigiu um tratado de 500 páginas sobre a origem do universo. Embora sua família tenha tentado encaminhá-lo para a vida religiosa, tal intento se mostrou infrutífero. Camille desconcertava os clérigos com suas indagações, questionando toda sorte de dogma, evidenciando desde cedo um notável talento para a ciência. Devido às dificuldades financeiras familiares, viu-se compelido a trabalhar em atividades braçais durante a adolescência. Laborava até a exaustão, chegando a desmaiar em algumas ocasiões, mas reservava os domingos para estudar astronomia, dedicando-se integralmente ao tema. Até que um dia teve uma inspiração. Levou consigo seu tratado, escrito aos 15 anos, e dirigiu-se ao Observatório de Paris, onde apresentou sua obra e foi admitido como aluno de astronomia. Esse momento marcou o início de uma fulgurante trajetória como astrônomo, percurso que lhe valeu diversas distinções na França, sendo inclusive condecorado pessoalmente pelo então imperador do Brasil, Dom Pedro II, com a Ordem da Rosa. Camille publicou artigos científicos, fundou observatórios, mas seu maior mérito como astrônomo foi difundir o conhecimento da astronomia para um vasto público leigo. Paralelamente à sua atuação no campo da astronomia, ele se tornou um dos participantes mais engajados da comunidade parisiense de estudos espiritualistas. O pioneiro centro espiritualista do mundo, estabelecido por Allan Kardec em Paris. Camille exibiu uma marcante sensibilidade mediúnica, especialmente na psicografia, e há algumas comunicações que ele psicografou no livro As Origens de Allan Kardec, mensagens que o espírito de Galileu Galilei transmitiu a ele. Camille possuía uma natureza profundamente questionadora. Frequentemente indagava sobre sua própria mediunidade, analisando tudo através da lente científica. Ele emergiu como uma das figuras proeminentes do espiritismo, da doutrina espírita, com uma abordagem científica dos fenômenos naturais. Para ele, a verdadeira religiosidade, a religião do futuro, seria fundamentada em uma análise científica dos fenômenos naturais, resultando em uma religião desprovida de mistérios, dogmas e até mesmo do sobrenatural, pois tudo seria compreendido naturalmente através do conhecimento.
Ele via essa integração entre ciência e espiritualidade de maneira tão natural que se tornou um precursor e um visionário. Camille Flammarion também é reconhecido por ter sido um dos oradores escolhidos para falar no funeral de Allan Kardec, onde ele proferiu a célebre expressão "bom senso encarnado", referindo-se ao amigo que acabara de falecer. O fato de ter sido selecionado como um dos poucos oradores nessa ocasião é prova da forte amizade entre eles. Camille Flammarion escreveu numerosos livros no campo espiritualista, obras que foram elogiadas por Allan Kardec em suas publicações espíritas. Um dos mais renomados é o excelente Narrativas do Infinito, de 1866. Kardec fez uma resenha deste livro na Revista Espírita de 1867, em uma de suas edições. Ele descreveu Narrativas do Infinito como uma obra de importância crucial, certamente uma das que os espíritos previram que marcaria aquele ano. Tais foram as palavras de Allan Kardec. O livro narra uma jornada pelo espaço, explorando formas de vida das mais diversas. É possível que muitos espíritas não tenham lido os escritos de Camille Flammarion, especialmente aqueles que são avessos à ideia de vida em outros planetas. No entanto, é essencial compreender o conteúdo dessas obras. Livros que, embora do século XIX, jamais devem ser esquecidos ou relegados a uma estante empoeirada. Por isso, neste canal, compartilhamos essas narrativas. E o conteúdo de Narrativas do Infinito é verdadeiramente fascinante. Nele, o Espírito Lumen apresenta relatos impressionantes sobre a vida de outras humanidades cósmicas, demonstrando que, de fato, a diversidade é muito mais vasta do que podemos imaginar em termos de vida no universo. Não podemos considerar a vida aqui na Terra como o único modelo do que existe. Às vezes, até mesmo orientamos nossas pesquisas por vida em outros planetas com base no que existe aqui. E se não encontramos nada idêntico, presumimos que nada mais existe. Isso é extremamente presunçoso. Como raça humana, como humanidade, precisamos ter mais humildade para perceber que sabemos muito pouco sobre a imensa diversidade que existe no universo. Se a biodiversidade aqui na Terra já é tão surpreendente, com inúmeras espécies animais ainda desconhecidas pela ciência e muitas outras já catalogadas, imagine o que podemos encontrar em um universo tão vasto. No início de seu livro, Luhmann narra sua experiência de deixar a Terra. Ele teve várias encarnações aqui em nosso planeta, e na última delas descreve que estava em seu leito de morte, sentindo que o momento final se aproximava. Estava perto de uma janela, contemplando um céu estrelado. Já começava a se despedir das pessoas próximas, sem entender bem porquê. Seu olhar fixou-se em uma estrela no céu, exatamente Capella, da constelação do Cocheiro. É importante lembrar que, naquela época, não havia informações sobre o papel que Capella desempenhou e continua a desempenhar na evolução da Terra, através de processos de migração de espíritos que vieram para cá em um passado remoto, os chamados exilados de Capella. Não havia registros sobre isso naquele momento, pelo menos não conhecidos. Se você quiser saber mais sobre isso, temos uma playlist aqui no canal sobre transição planetária. Para surpresa de Luhmann, logo após sua passagem, ele se encontrou em um dos planetas que orbitam o sistema de Capella. Ele sabia disso intuitivamente, sendo um espírito já bastante evoluído pelos padrões terrenos. Quase não sentiu a passagem. Já estava desvinculado o suficiente para se projetar conscientemente para outra morada planetária sem perder a consciência. Lá encontrou-se no planeta que havia contemplado, quando ainda estava no corpo físico, conectando-se mentalmente a ele por razões que seriam esclarecidas mais tarde no livro. O interessante é que ele descreveu uma cena que testemunhou, e hoje em dia, é raro encontrar relatos sobre o estado atual do sistema de Capella na literatura. Alguns especulam que sejam mundos em uma fase avançada de regeneração.
onde o bem prevalece totalmente sobre o mal. A cena que Luhmann viu foi de indivíduos que pareciam uma mistura de filósofos e astrônomos. Ele percebeu que esse grupo observava o céu e, para sua surpresa ainda maior, observavam a Terra, nosso planeta, mesmo estando a muitos anos-luz de distância. Isso indica que há conexões entre essas duas moradas planetárias, esses sistemas estelares, por razões que seriam esclarecidas posteriormente com o conhecimento sobre o processo de transição planetária. Luhmann relata algo muito intrigante em seu livro. Esses sábios astrônomos que ele observou estavam examinando o céu sem o auxílio de qualquer tipo de telescópio ou instrumento específico, confiando apenas em sua própria capacidade visual. E, para a surpresa de Luhmann, ele percebeu que também podia fazer isso. Bastava focalizar o olhar e a atenção em uma das estrelas, e automaticamente ele começava a visualizar o panorama desse sistema estelar, com seus planetas orbitantes. Se ele direcionasse a atenção para um desses planetas, também conseguia visualizar detalhes de sua superfície, como se estivesse habitado, os contornos dos continentes e dos mares. Isso o deixou maravilhado. Ele pensou consigo mesmo que, ao relatar isso no livro, muitas pessoas poderiam duvidar. Porém, ele argumenta que, mesmo aqui na Terra, há espécies de insetos que possuem uma visão muito mais avançada do que a humana. De fato, a visão humana abrange apenas uma pequena parte do espectro da luz, com variações que não são visíveis. Nós percebemos o mundo através de uma janela muito limitada, e o mesmo acontece com a audição. Considerando isso, como poderíamos duvidar do auge da evolução no processo de visão em toda a vastidão do universo, levando em conta outras civilizações? Ele mostra uma civilização na qual a observação do céu era feita a olho nu, mas com uma capacidade de visão incomparavelmente mais poderosa. No entanto, outra surpresa incrível aguardava Luhmann. Quando ele voltou sua atenção para a Terra, conseguiu, através desse processo, vislumbrar nosso planeta. Mas, para sua surpresa, percebeu algo diferente nos cenários que conhecia. Como Paris, cidade que conhecia tão bem, parecia que estava vendo o passado. E, de fato, era isso. Ele estava vendo Paris como era há 72 anos, pois esse era o tempo que os raios luminosos levaram para chegar até ele naquele ponto do espaço. Ele estava contemplando a Terra no ano de seu nascimento, em 1793. Esse fenômeno é bem conhecido pela ciência e perfeitamente compreensível. Quando observamos um céu estrelado, estamos olhando para o passado. Algumas das estrelas estão a milhões, até bilhões de anos-luz de distância, mas a luz só chega à Terra no momento presente. Fiquei encantado ao encontrar isso no livro, pois nunca tinha ouvido falar sobre espíritos usando esse processo da luz, conhecido como processo cronoscópico, para contemplar o passado. Luhmann descreve como, através desse mecanismo, foi capaz de contemplar toda sua última vida na Terra, observando os raios luminosos que chegavam do planeta, bastando posicionar-se no espaço onde esses raios estavam chegando. Portanto, por exemplo, se quiséssemos ver como era o mundo na época de Jesus, bastaria nos posicionar a 2000 anos-luz da Terra e focar nossa atenção, recebendo os raios luminosos que de lá nos alcançam. Dessa forma, poderíamos contemplar qualquer evento ocorrido em nosso planeta e, consequentemente, em qualquer lugar do cosmos. É claro que nem todos os espíritos conseguem viajar pelo universo na velocidade da luz, ou seja, no ritmo do pensamento. E é evidente também que esse processo cronoscópico não é a única maneira de reviver eventos passados. Certamente existem outras formas, como os tão mencionados registros akáshicos, mas ainda assim é uma maneira fascinante de relembrar o que já ocorreu, viajando pelo universo e conectando-se com os raios luminosos. E não deixa de ser poético pensar que tudo o que aconteceu no planeta está atualmente viajando em um raio luminoso pelo universo.
pronto para ser captado e interpretado por outras inteligências, inclusive por nós mesmos no futuro. No livro, Luhmann vai além em suas narrativas sobre os panoramas que ele contemplou no infinito. Ele descreve outras encarnações que pôde testemunhar e contemplar através do processo cronoscópico. Fala sobre mundos mais primitivos e outros mais avançados que ele teve o privilégio de visualizar, apresentando descrições detalhadas em um livro do século XIX, que merece ser mais difundido. Mesmo nos dias de hoje, se apresentássemos relatos como os encontrados neste livro, muitos poderiam questionar sua veracidade, considerando-os apenas ficção científica. No entanto, desde aquela época, quando o Espiritismo acabara de surgir, juntamente com a teosofia e muitos outros conhecimentos chegando à humanidade, já éramos desafiados a expandir nossa compreensão e deixar para trás os preconceitos. Devemos nos preparar também para um futuro, cujo momento ainda é incerto, em que haverá, em algum ponto, um contato oficial com outras inteligências de outras moradas, e precisamos estar abertos ao que encontraremos. Não devemos esperar encontrar seres exatamente iguais a nós, o que é um desafio para a humanidade que ainda discrimina seus próprios membros. Sobre outras descobertas que Luhmann fez e relatou neste livro, falaremos no próximo vídeo. Em breve, você encontrará aqui no canal. Agradeço por ter me acompanhado até agora. Por favor, deixe seu like, seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém. Isso ajuda bastante o canal a alcançar mais pessoas. Um abraço caloroso